Olá, Hare Krishna, Haribol. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Obrigado pela presença mais uma vez. Agradeço imensamente por vocês estarem aqui. Temos até gente nova aqui hoje, né? Então, 2 pessoas novas, né? Bom, vamos dar continuidade, então, ao estudo do Guia Completo do Bhagavad Gita com tradução literal, escrito por Sua Divina Graça Hridayananda Dasa Goswami, mais conhecido por seus discípulos como Srila Acharya Deva. A gente está estudando, dando continuidade à parte 7, que trata de Yoga. E começamos a falar do poder da razão, Budi. Quem não assistiu à última aula, né, está gravada. Então hoje nós vamos falar sobre prática espiritual Yoga. Então aqui é interessante, a gente estava comentando aqui, né? Você falou, yoga de fazer ginastiquinha e tal. Ele está falando justamente aquilo que eu falei aquela hora para você, né? Que Krishna claramente coloca Bhakti Yoga, a yoga do amor puro, acima de todos os outros tipos de yoga. Então tem gente que não se ateve a esse detalhe. Que Krishna ele ensina vários métodos, depois lá no final ele fala, olha, Arjuna, como você é muito amigo meu, né? E Arjuna não estava se encontrando naqueles métodos, porque aqueles métodos eram muito válidos para as outras yogas, né? Meditação, né? Sentar, ele falava assim, não, Arjuna, senta em lótus, né? Fixa a atenção, Brumadhya Dirsti, né? O ponto entre as sobrancelhas, respira fundo, né? E tal. Eu falo assim, não. Como chama o ponto entre as sobrancelhas? Brumadhya Dirsti. E respira fundo e tal. Aí Arjuna falou, Krishna, não dá. Não dá porque a mente é mais difícil de controlar do que o vento. E eu não dá, não vai, velho. O negócio não vira, né? Não vira, né? Como é que faz? Aí ele falou, então não se preocupa, né? Eu vou te ensinar o conhecimento mais confidencial, o conhecimento melhor de todos, Araja Vidya, o conhecimento mais nobre, mais secreto, mais esotérico de todos. E aí ele começa a ensinar Bhakti Yoga. Então ele não fala anteriormente que Jnana é melhor que Karma, que é melhor que Dhyana, mas ele fala que Bhakti é melhor que esses todos. E a gente escuta às vezes por aí, em alguns centros de yoga, em alguns meios esotéricos, de que Bhakti Yoga é o contrário, é inferior. É sentimentalismo, né? Isso é uma coisinha para iniciantes, para quem é bobinho, né? Eu já vi essas coisas, né, acontecer, mas muitas vezes, de considerarem a Bhakti uma coisa inferior por ser devoção, e devoção é sentimentalismo, e sentimentalismo é coisa de quem não raciocina, não tem racionalidade, né? Então a pessoa fica perdida. Não é isso. Bhakti é a devoção da alma, é o estado natural da nossa alma espiritual. Nós somos Sat Chit Ananda, plenos de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Sat Chit Ananda. Chit, conhecimento. Ananda, bem-aventurança. Chit, conhecimento. Ananda, bem-aventurança. Razão e sentimento. Transcendentais. A alma tem os dois. Então não é à toa que Prabhupada sempre falou, olha, tem que equilibrar. A religião sem razão é mero sentimentalismo. E o conhecimento, né, sem sentimento é uma coisa seca, estéril, não dá. Então a alma ela tem essa natureza das duas coisas, eternamente, porque ela é sati, eterna.
Então não há que se fugir nem do sentimento transcendente, do afeto. É um afeto. Mas é um afeto não do encontro com o mundo. É um afeto do encontro com a alma. Da realização do eu. Né? Em geral, quando a gente fala de afetos, é o encontro com o mundo. Né? A teoria dos afetos. Sai aí, encontro com o mundo, você é afetado pelo mundo. Mas quando você entra para dentro de você, você sente o eu verdadeiro, você se contenta no eu verdadeiro, esse encontro com o mundo é um afeto. Né? E é desse sentimento que nós estamos falando. A alma, ela tem tanto a parte de Ananda quanto a parte de Chit, que é conhecimento transcendental. E Ananda. Então, quando a gente fala de devoção, essa devoção não é um sentimentalismo emotivo do falso ego. Do encontro com o mundo, falso ego, sabe, de preferências sensoriais, sentimentais, não. São de características da alma, transcendentais. Sentimento de amor a Deus, né? Sentimento de... Nós vamos falar, é Ananda, de bem-aventurança, de gozo transcendental e de paz. Porque esse gozo é uma satisfação. Então ele é um prazer da satisfação, ele não é estímulo, mas é satisfação. Eu já ouvi falar que Bhakti poderia ter sido traduzido como amor só, mas Prabhupada preferiu traduzir como serviço devocional justamente para distinguir isso. O senhor concorda? Não é só isso, não é só Prabhupada, não. No sânscrito você tem duas palavras para amor. Você tem a palavra amor do falso ego, amor material, que é kama, a luxúria, né, o sentimento. E você tem prema, para caracterizar essa é a característica da alma, esse sentimento de relacionamento amoroso com o Senhor Supremo e com as outras entidades também. Isso se chama prema. Né? Então, já no sânscrito tem essas. Em outras línguas tem até mais palavras para designar o amor. Em grego, por exemplo, tem várias. Né? Em grego você tem eros, que é o amor, né? Na falta, é o amor desejante, da pulsão desejante, carnal mesmo. Você tem amor filia, que é o amor na presença, do apego, também do falso ego. E você tem ágape, que é justamente prema. Amor transcendental. Né? Tem mais ainda umas outras variações aí, mas os principais são essas aí. É aquilo que nós estamos falando agora há pouco, né? De que o prazer, descobrir o prazer imperecível dentro de si mesmo, não fora. Né? Por quê? Porque o prazer desejante, os sentidos, o gozo, a alegria e o prazer sensoriais, eles só existem na falta. Lembra o que a gente sempre fala? Né? Desejo só existe aonde? Na falta. Nunca na plenitude. Por quê? Porque se eu estou com desejo de beber água, é porque está me faltando água. Se eu estou com fome, é porque está me faltando nutriente. Se eu estou com sono, é porque está me faltando energia. Né? Se tá, então é na falta. Né? Mas Mahesh, não é bem assim, porque eu também posso desejar um carrão, uma casa, uma fama, né? E aí, né? Não tem a ver com a falta do corpo físico, não tem a ver com a falta, não tem a ver com a falta do corpo físico grosseiro, tem a ver com a falta do corpo físico sutil. Em mano não é a coxa, né? Anta a cara, ou seja, onde está ali o falso ego instalado, né? Arrancara, Buddhi e Manas. Ali, o que é o falso ego? O falso ego, ele é material. Ele quer ficar como a alma espiritual. A alma espiritual é plena. O falso ego, para ficar igual à alma, ele precisa do quê? Só de tudo. Só de tudo. É por isso que o egoísta, o mundo inteiro não serve, é pouco. Você dá 2 planetas para ele, ele quer a galáxia. Você dá a galáxia, agora eu quero o universo. E aí vai, porque ele nunca vai se igualar, o falso ego não consegue se igualar à alma. E tem uma má notícia, né? Porque os recursos materiais são finitos, né? E esse desejo de ser infinito, que é a própria qualidade da alma, de ser pleno de conhecimento, da aventurança, de ter as qualidades de Krishna
né? As 6 ocorrências a gente tem também, né? Só que de forma diminuta. Nós temos a mesma qualidade, mas não na mesma quantidade. E a alma quer tê-las também e não consegue. Então surge essa discrepância, né? de que no falso ego você tem o corpo, os corpos materiais estão inclinados para a materialidade. Eles estão desequilibrados. Eles buscam se completar com a materialidade. A alma não. A alma, ela por si mesma, ela é plena. Então o que acontece? Ela não precisa ficar desejando nada de quantidades materiais, porque não lhe falta nada. Tá? Então quando você tem o Budi, né? Sendo com as rédeas da alma, você está muito bem, você está feliz. Você tem que estar feliz e estar pleno de autossatisfação. Agora, quando as rédeas da tua vida, seu Budi, está na mão do falso ego, nossa, cara, aí haverá choro e ranger de dentes, né? Porque nada vai ser suficiente, é um buraco sem fundo. Esse nirvana é diferente do nirvana budista. A palavra nirvana ficou muito famosa por causa de 2 motivos: por causa de uma banda de rock e por causa do budismo, né? Não é nenhum desses 2 nirvanas que nós estamos nos referindo aqui, né? O nirvana budista se refere ao vazio, exatamente o oposto, né? Não é o oposto complementar, é o oposto excludente. Por que isso? Né? Porque você pode dizer, bom, o pensamento védico, né? O nirvana é metade, na verdade, o budista é outra metade, eu junto as duas, eu tenho um bom. Não é. Eles são excludentes, né, entre si. Se um está, o outro não pode ser. Né? Então, por quê? Porque o nirvana védico significa exatamente essa autossatisfação no eu, né? Essa plenitude da alma, né? Em estado de yoga, né? Unida em consciência com Deus. Né? Não tem nada a ver com o nirvana budista, né? Isso não tem nada a ver com o rock também. Tá? Quando você vê a alma em todos os seres, né? E você percebe que todos são alma como você, e você está realizado como alma, o que acontece? Lembram aquele exemplo que eu dei para vocês? Que o esposo e a esposa estão tão ligados pelo amor, tão afinados, né? Que o esposo está no trabalho e pensa, nossa, como seria bom se a minha esposa fizesse aquele quitute delicioso que ela costuma fazer, né? E a esposa está em casa assim, nossa, eu vou fazer aquele quitute que ele tanto gosta, né? E aí quando o marido chega em casa à noite e encontra o negócio, nossa, eu pensei nisso, né? Pois é, e tal, e começa a conversar, e foram ver, era na mesma hora que estavam pensando naquilo, né? Ou então o caso da mãe que o filho vai viajar e o filho sofre um acidente, e a mãe em casa, meu Deus, aconteceu alguma coisa com meu filho, tal, e a mãe percebe, né? E por que isso acontece? É algo muito menos místico do que vocês imaginam. Isso é físico, né? Não só físico sutil, mas no físico grosseiro também existe isso. Se você afina aquele instrumento musical, lembra que eu falei da cítara indiana? Você pega a cítara indiana, tem as cordinhas de cima, tem as cordinhas de baixo, né? O cara só toca as de cima, as de baixo ele não toca, elas tocam por ressonância, né? Elas reverberam porque estão afinadas na mesma frequência, cada corda na mesma frequência. Então quando você toca uma, a outra vibra sem ninguém mexer, como se fosse mágica. Então você está afinado, né? A mãe está afinada com o filho de tanto amor, o filho está afinado na mãe, né? Quando acontece uma coisa com o outro sente. É assim que funciona isso. Os
os herméticos aí, os esotéricos sabem disso. Das 7 leis herméticas existe esse princípio aí. Da Né? ressonância. Hã? Da ressonância. Ressonância. É um dos 7 princípios herméticos. E o que é isso? É uma lei natural, né? Que é demonstrado. E aí, você quando se realiza como alma, você percebe a alma dos outros. Entendeu? E você começa a entender que por trás daquela maia, por trás, aquele lá é um outro ser como você, e você não consegue fazer outra coisa a não ser sentir amor. Amor independente da aparência externa. Então aí quando você começa a realizar esse estado de yoga, de realização, aí você começa a entender Chaitanya. Quando o Chaitanya canta no 3º verso do Shikshastra, né? Trinadya pisu nichana tarora pisa ishnuna amanina manadena kirtanyas sadahari. Deve-se cantar os santos nomes no estado de espírito humilde, se julgando inferior a uma folha de palha na rua, né? Mais tolerante do que uma árvore. Né? Deve-se estar pronto a prestar respeito a todos. Por quê? É falso isso? Não é falso. A pessoa está enxergando além da materialidade, está vendo a alma dentro do outro. E aí, o que ele pode fazer? Só dar respeito para o outro. Né? Estando nesse tal estado de humildade, pode-se cantar os santos nomes constantemente. Esse é o estado ideal. Então, conforme você vai, cantar os nomes de forma pura. Né? Então, isso é muito interessante, esse ponto. Posso fazer só uma colocação? Olha, você já está a sua cota de perguntas, fica à vontade, pode perguntar. Tem muita gente que coloca a espiritualidade como coisas super sutis também, né? Como é que é? Coloca a espiritualidade como coisas bem, não sutis, mas grosseiras, né? Por exemplo, eu tinha um amigo meu que dizia que ia ter uma experiência espiritual e ele ia ficar acampando no fim de semana e fumando maconha com outro amigo e tal, e para ele isso era uma experiência espiritual. É interessante isso, quando você começa a usar buddhi, a razão, a capacidade de refletir, para justificar, né, os apegos materiais, os desfrutos materiais. Então aí começa a surgir aquelas desculpas nobres para atitudes pobres. Né? Isso é muito comum, né? Muita gente usa essas coisas. Né? E aí o que acontece? É por isso que muita gente não pega a vida espiritual a sério. Porque vida espiritual a sério significa descolar, né? Se descolar da materialidade através da consciência, através de buddhi, como a gente tem visto aqui. Né? Essa buddhi vai ser influenciada pela alma, né? E você vai se descolando da materialidade e você vai começando a deliberar na contramão dos desejos. O desejo quer isso e você fala, não, vai fazer aquilo. O desejo da alma é superior ao desejo do corpo. Né? E quando você começa a deliberar, isso é liberdade, isso é o princípio da liberdade, é o começo da liberdade. Você já não é mais escravo dos desejos. Né? Agora, aquela pessoa que confunde tudo, é o sentimentalista, isso é o sentimentalismo religioso, né? Sentimentalismo espiritualista, que acha que é tudo sentir, é um sentir. Não é isso, não é no sentir, simplesmente no sentir. Porque os sentimentos, cara, a pessoa confunde os sentimentos transcendentais com o material. Os transcendentais são raríssimos, são dificílimos de se obter. Não é brincadeira, não é barato. Não é? O sentimento material, egoísta, do falso ego é facílimo de se obter. Né? E eles mudam o tempo todo. Então, eu estava até dando um exemplo que acho que foi aqui, né? A gente estava falando até de Platão, que o cara perguntou lá, né? Existe dos diálogos de Platão, que Sócrates está conversando com um cara, né? E o cara pergunta o que é amizade, né? Fala assim, eu não sei o que é amizade. Né? Mas como?
que você não sabe o que é amizade? Né? Nós somos amigos, né? Nós somos amigão, cara. Não sei se somos amigos, não sei o que é amizade. Não, eu te explico, então, a amizade é isso. Não pode ser isso. Por causa... Aí ele rebate e o cara vê que não é aquilo, né? Fala, pô, então o que é? Aí o outro entra na conversa. Não, isso que você falou é pior ainda, só que né? E aí, eu não sei. Mas só que você não sente que você é meu amigo? Ele fala assim, olha, cara, Lises, o que eu sinto muda de acordo com o vento. O vento bate em mim, eu já sinto outra coisa. Me dá uma dor de barriga, eu sinto outra coisa. Né? Eu não posso usar o meu sentimento como uma coisa séria, uma coisa certa para validar as coisas que me acontecem. Não é por aí. Ela muda, o meu sentimento muda. Então, esse pessoal que fica muito sentido. Ai, você não sente que isso é que é a verdade. Não é por aí. Nós temos Budi para isso. A Budi é você. Aí que está. Na última aula nós falamos da diferença entre crença e conhecimento. Né? Crença. Conhecimento é uma fé. É aquilo que eu gosto de acreditar. Eu gosto de acreditar. Eu dei o exemplo da fada do nariz roxo. Né? Eu gosto de acreditar na fada do nariz roxo. Eu tenho esse direito? Tenho. Né? Tem fundamento racional? Isso não tem nenhum. É apenas uma crença. E conhecimento? Porque a gente não fala que a gente tem uma crença védica. Nós falamos do quê? Nós temos um conhecimento védico. Fala o que é crença védica. E por que é conhecimento e não é crença? Porque o conhecimento difere da crença na medida que o conhecimento é justificado racionalmente. Quando você justifica racionalmente uma crença, ela se torna um conhecimento. E como é que você justifica isso? Através de filosofia. Por isso nós falamos filosofia védica, conhecimento védico, e não crença, fé védica. Não é uma coisa que nós gostamos de acreditar e que você tem que aceitar dogmaticamente. Ou seja, aquilo que... Olha, a razão está me dizendo que não pode ser assim. Não interessa, é assim que acabou, não discuta. Você aceita e desliga o cérebro. Né? Não é assim. Não é isso. Pois é. Mas as pessoas relacionam fé com espiritualidade. Sim, sim. Então, a fé é o começo. A fé é o começo da espiritualidade. Né? A fé é o começo. Você precisa acreditar. Mas você precisa acreditar de uma forma racional. Não de uma forma irracional. Essa que é o grande diferencial. Né? Eu tenho que acreditar, mas para acreditar, eu preciso ver se o negócio tem consistência em si mesmo. Né? Não é consistência intrínseca. Né? Senão eu posso estar perdendo um tempo valioso da minha vida atrás de uma coisa que não tem sentido nenhum. Né? Talvez a fada do nariz roxo não exista. Né? Talvez não exista. O Krishna está também, ele, né, com o Paramatma em todos, pois não. Esse estado já é um estado bem avançado, não? Sim, é um estado avançado. Um estado avançado, não é um estado. Isso que eu estou dizendo. Pois não. Não pode terminar. Eu estou dizendo que a espiritualidade é uma coisa que você obtém, né, através de você, mas não é barato por causa disso. Requer esforço. Ser feliz dá trabalho, gente. Ser feliz dá trabalho. Tá? É por isso que nós temos todas as práticas aí, os 9 processos de Bhakti, né? A forma disciplinada de se viver. Tá? Para que essa disciplina toda? Né? Que é para reforçar a ideia de que você pode ir na contramão do desejo. Que você pode, né? Você só permite o desejo ser realizado quando ele se alinha com aquilo que a alma diz, isso sim. Entendeu? Pois não. O que seria ser feliz para Então, ser filosofia? feliz. Porque ser feliz cada um feliz. É uma aula à parte, né? Mas eu vou resumir aqui. Eu vou resumir em poucas palavras. Ser feliz é ser a alma. A alma não é Satitananda. Esse estado de Tit, eternidade. Eternidade. E Ananda, essa bem-aventurança transcendente, traz um regozijo natural. Isso se chama felicidade. Krishna diferentemente dos filósofos materialistas, dos filósofos ocidentais principalmente,
que estão aí patinando nesse tema da felicidade, porque eles acham que felicidade é prazer, é alegria. E nós já falamos aqui várias vezes que não é isso. Krishna descarta. Krishna fala que você pode ser feliz mesmo tendo o mundo está bagunçado ao teu redor e você está feliz. Ora, se Krishna fala isso, que você pode estar feliz mesmo no meio da guerra, da destruição, da morte, não sei o que lá, é porque não é um prazer sensorial. É porque não é alegria. É outra coisa. Espiritual. É a felicidade espiritual. Exatamente, é a alma que tem isso. Você tem isso naturalmente. E quando é que essa alma aflora de você? Quando você resolve voltar a ter relacionamento com Deus. E nesse estado, Krishna concede a você, né, que Maya vai saindo assim, sabe? Que a poeira vai saindo de cima do espelho, né? E aí, o que acontece? A alma começa a aparecer, e aí essa Nanda começa a vir à tona, essa consciência de Sati, de Chiti, de Ananda, começa a aparecer em você. E aí, naturalmente, você se estabiliza, você se torna feliz e pacífico. E como é que você fica feliz com as coisas que acontecem na vida, assim, os Bhagavad Gita 2.70. sofrimento. Bhagavad Gita 2.70. Verso 2.70. É um dos versos muito apropriados. 2.50. Bhagavad Gita 2.70. Somente quem não se perturba com o incessante fluxo dos desejos, que são como rios que entram no oceano, que está sempre sendo enchido, porém nunca se agita, pode alcançar a paz. E não a pessoa que luta para satisfazer tais desejos. Então o que Krishna está falando aqui? Né? Que você se realizando como alma, a necessidade louca e obsessiva, que é a luxúria de satisfazer o prazer. O que é a obsessão de satisfazer os desejos materiais? Luxúria. O que acontece quando você realiza que você é uma alma, que você tem um relacionamento eterno com o seu Supremo? Isso desaparece. Você começa a descolar, você começa a entender que o corpo, né, ele tem seus desejos. Os desejos surgem da onde? Da falta. Né? Da falta. Porque os corpos físicos não têm vida em si mesmos, eles estão morrendo a todo momento, precisam ser reabastecidos, surge o desejo. A alma morre? Não. Ela precisa ser reabastecida para deixar de existir? Não, ela é plena. Né? E quando você começa a entender que você é a alma e não o corpo, mas realizar isso mesmo. E como é que você realiza isso? Através dos processos de Bhakti. Né? Através do estudo das escrituras e através das práticas espirituais, da sadhana espiritual, né? Naturalmente isso vai aflorando em você. Isso não é um processo artificial, é um processo verdadeiro. Está entendendo? Pois não. Bhakti é amor e solidariedade. Bhakti é devoção. Bhakti é devoção, é o amor por Deus. Né? E a solidariedade vem de tabela. É por Deus, né? É o amor por Deus. Sim, então, o amor Deus... por Deus, porém, o que a gente acabou de ler aqui, ó. Olha só, o que a gente acabou de ler. Quem vê, não sei se a gente já leu essa parte. Aqui, ó. Um yogi permanece em unidade e presta adoração a Krishna em todos os seres. Quem vê o Senhor Supremo residindo igualmente em todos os seres, vê de verdade. Então o que acontece? Você começa a realizar a alma e você começa a se beneficiar uma das outras também. Mas é um processo, né? É um processo. Não é assim. Mas ele começa. Mas o desejo também a gente tem que espiritualizar o desejo. Eu tenho que desejar coisas espirituais, não deixar de desejar coisas Não, nada disso. Desejo, cara, desejo é celular. Desejo é instintivo. Você está entendendo? Agora, o que você vai fazer com o desejo é através de Budi, pela alma, que você vai resolver.
Então o desejo surge, você está de boa aqui, né? Legal, né? Passa alguém muito atrativo, né? Você fica perturbado, né? E fala, eu vou atacar, né? Vou nessa, né? Surgiu o desejo, mas aí vem a razão inspirada até pela alma. Você olha aqui, o negócio é o seguinte, cara, você está sentindo isso porque você é o corpo, isso está nos hormônios, está no instinto, só que eu não sou esse corpo, e esses instintos não são meus, são seus, você está entendendo? Então eu tenho a opção de não ir atrás. E eu falo assim, olha, desejo, não, agora não, esse desejo, dessa forma, não. Tá, mas se eu não desejar alcançar Krishna, eu alcanço Krishna? Isso não é desejo, isso é uma vontade. Porque assim, o desejo da alma é diferente do desejo do corpo. O desejo do corpo é na falta, o desejo da alma é na plenitude. É uma questão de definição. Ele define assim, é bom definir assim, porque você limita o desejo na questão da falta e fica definido, né? E o outro é aspiração, né? É outro tipo de coisa. Então o outro é um desejo na plenitude, que a gente costuma chamar de vontade. Aquele negócio que tem força de vontade para vencer um vício. O vício é na falta. É um prazer que você sente, é um desejo na falta. Agora a força de vontade não. Força de vontade é um desejo na plenitude. Você fala assim, não, eu vou dar um jeito de sair fora desse vício, né? É um negócio, né? Passou alguém, né? Alguma coisa, não vai ser assim. E como é que eu faço isso? Através do Budi. É por isso que nós estamos estudando Budi, né? O poder da razão. Fala. Estava falando de Satchitananda, a questão do relacionamento de Radha e Krishna coloca agora ou numa outra oportunidade? Pode falar o que é que você quer saber. Então, o Satchitananda, né, que pleno de bem-aventurança, eternidade e conhecimento. E pelo que eu vi, eu não compreendi muito bem, a questão de Krishna é buscar Radha. Né? Parece que assim, por exemplo, Chaitanya Mahaprabhu, pelo que eu entendi, limitadamente, foi porque Krishna queria experienciar como que é o amor devocional. Mas se Krishna já é pleno de conhecimento, por que a necessidade de Chaitanya Mahaprabhu para ele ter um conhecimento? Isso é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Porque o antes e o depois só existe no mundo material. No mundo espiritual não existe antes e depois. É eterno, presente. Então, ele não estava ignorante e passou a conhecer. Ele sempre conheceu, só que de uma forma diferente, né? É uma experiência que, na relatividade desse universo que estamos, a gente não consegue entender. É a tinta para a gente aqui. Entendeu? Não pode ser uma lila também? Sim, é uma lila. Isso é uma lila. Nas escrituras é chamada, inclusive você tem os lila avataras. O que são lila avataras? São avataras para executar lilas. E também. Chaitanya foi um yuga avatara, mas também era uma lila. Como um chá. É que ele se caracterizou por estar na mudança de yuga. Que yuga? Da Kali Yuga para Sati Yuga. Com o nascimento e o surgimento da Chaitanya. Ao contrário, da Sati Yuga para Kali Yuga. Não. Da Kali Yuga para Sati. Da Kali Yuga. Sim, porque quando Chaitanya surge, e não é em toda a Kali Yuga que ele surge, no momento que ele aparece no planeta, inicia-se uma nova Sati Yuga, dentro da Kali Yuga, que dura 10 mil Estamos anos. vivendo uma era do Da mundo. Kali Yuga. Ela dura 10 mil anos. Vai durar 10 mil anos. Tá? É por isso que a gente não sente ainda, porque você pega 10 mil anos, vê apenas 500 anos, aquele Chaitanya vê 500, você não notou muita diferença. Mas vai acontecer muita coisa ainda. Você pode ver que vários grupos esotéricos, religiosos, estão dizendo que vai haver uma mudança, que as coisas vão virar e que vamos entrar tem gente que chama de transição planetária, outros chamam de juízo final, outros chamam de sei do que é lá, né? Mas que alguma coisa deverá acontecer e que uma época de Satya Yuga vai começar. E é por causa exatamente dele inaugurar essa nova Yuga dentro dessa Yuga, é que ele é considerado um Yuga Avatara também. Só voltando, desculpa.
Pois é. Só voltando aqui para o texto, eu fiquei com uma dúvida. Um yogi permanecendo em unidade presta adoração a Krishna em todos os seres. Eu não entendo esse permanecendo em unidade, nós sendo personalistas. Eu não quero me unir, na verdade, né? Mas eu quero servir. Você se une em consciência. Você se une em É uma consciência. união também. Você está na consciência. Lembra que eu estava te falando do amor? O amor liga as pessoas. Vocês não se tornam ela, mas vocês estão ligados. Sabe? Eu e uma esposa lá, o pai e o filho estão unidos em consciência com a coisa. O devoto com Deus é assim. Né? Eles são separados. Isso também lembre-se que a Tinti, a Beta Beta, tá? É um princípio simultaneamente diferente e igual. Né? Então, Krishna ele fala, né, que nós somos suas partes eternamente fragmentadas. Ou seja, nós somos Deus também. Fragmentados. E não somos também. Simultaneamente. Isso é a Tinti. Né? Porque a gente está no mundo material, e aqui no mundo material, de acordo com os princípios da racionalidade, você tem aí, através da lógica, aí, o terceiro excluído, e o Atinti Abeda Beda Tata destrói o terceiro excluído, entendeu? O terceiro excluído ou é uma coisa ou é outra, não tem como ver um terceiro. Né? Se você está quente ou está frio, se está frio ou está quente, não tem como ter uma terceira coisa. Já na mentalidade de Atinti Abeda Beda Tata, Deus é igual às entidades vivas e é diferente simultaneamente. A gente, pois não. Não, perdão, pode concluir aqui. Eu vi você fazendo. Não, eu não queria interromper o senhor. Mas aqui me ocorreu o seguinte: Krishna, sendo pleno de bem-aventurança e tudo mais, como que fica a questão do serviço devocional? Porque esse Krishna, ele é pleno em si mesmo, por que tem necessidade do serviço devocional? A mesma coisa mais ou menos com você, para as entidades. Como? Desculpa responder. É o serviço devocional para nós, né? É para as entidades. Não é para ele. É uma maneira para você se ligar a Deus, né? Penso eu. Sim, dessa maneira. Você se liga. Você se liga. E tem um porquê aí, né? Lembra que eu te falei que quero domingo ver se eu faço uma aula sobre o bem e o mal, né? Porque o bem é uma raridade, ele é raro no mundo, né? O bem, o mal, para tudo que é lado. Né? Então você começa a pensar, se Deus é perfeito, como é que ele construiu um mundo que não é perfeito? Então, você pode pensar como alguns filósofos materialistas pensam, né? Como Comte. Comte falava que uma criança nasce com câncer. Uma criança nasce com câncer. Que justiça tem nisso? Morre um monte de gente. Outro dia estava vendo uma notícia que um ônibus cheio de fiéis evangélicos, acabou de sair do culto, virou lá, morreu quase todo mundo. Aí fica uma pergunta, né? Como é que, onde ele fala, como é que uma entidade onipotente e onisciente, não fez nada, podendo fazer? Então, eu não posso acreditar num Deus desse. Aliás, seria imoral acreditar num Deus desse. Se recusa porque não existe moralidade num negócio desse. Eles ficam os cristãos têm muita dificuldade nesse ponto. Mas a gente entende muito diferente o mundo material. No mundo material, o que acontece? A alma estava com Deus no mundo espiritual, né? O mundo vai como o mundo espiritual, pleno de tudo, opulência, prazer, tudo de bom, de melhor, eterno, infinito. Até o momento que a alma espiritual, por algum motivo, deseja desfrutar algo diferente. Ela inveja Krishna. Prabhupada explica que a alma inveja Krishna.
inveja Krishna no sentido de que ela não quer mais ter relacionamento com Krishna. Ela não quer vê-lo mais, ela não quer saber da opulência absoluta dele, ela quer seguir uma carreira solo. E nesse momento que ela não quer ver mais Krishna, não quer ter mais essa unidade, essa yoga, sabe? Essa união de consciência. Eu não quero lembrar mais de você. Né? Deus tem que criar um outro lugar para ela ir. E se Ele vai criar um outro lugar que já tem tudo de bom e do melhor e perfeito, Ele não está criando um outro lugar, Ele está no mesmo lugar. Então, para criar qualquer outra coisa diferente daquilo, tem que ser um lugar que existe o que não tem lá. E o que não tem lá? O mal. A morte. A finitude, a morte, a dor, a escuridão. Então, o mundo material, o que é? É isso. O mundo material é onde só poderia ser isso, não tem como ser outra coisa. Como é que Krishna grava um mundo sem dor, ser perfeito? Aí não precisaria sair de lá, estaria lá mesmo. Então é necessário, pois não. Bom, mas então o serviço devocional, ele ocorre em... Então, eu vou chegar lá no serviço devocional. Então cria-se um mundo material. Cria-se um mundo material. Para você desfrutar essa descida e chegar aqui, achar que você é o falso ego, né? Em vez de você achar, não sei o que lá, estão tudo iludido. E aqui você sofre dos 4 defeitos, sofre com os 3 tipos de miséria. Ou seja, vida material significa sofrimento, dor, morte, finitude, tudo de ruim. Né? Os prazeres são pífios, os prazeres são raros. Né? Os prazeres, agora que é férias, o cara quer ir lá com a família, né, na praia. O cara gasta o dinheiro para fazer a revisão no carro, gasta o dinheiro, vai lá, leva os filhos para comprar roupa nova, short, não sei o que lá, protetor solar, o cara tem que trabalhar hora extra para ter esse dinheiro, pega o dinheiro das férias, aí pega o carro, põe na pista, bota todo mundo dentro, todo mundo lá dentro, abafado, para aquele lado, aí está aquele trânsito para descer, né? Uma viagem que você faz em 2 horas, você vai fazer em 4, 6 horas, chega na praia, né? Aí chega na praia, todo mundo desceu, falta água, né? Lá não tem água para todo mundo no litoral. Aí o cara vai na padaria, tem uma fila que dobra a esquina, né? Aí quando chega na hora, aí chegou de dia, vamos para a praia, chega na praia, lotado, aí você não sabe nem, o cara precisa desenhar o mapa, como você chega para fazer até o mar, né? Você pega para chegar onde é a praia, né? E aí até você ter aquele momentinho lá dentro da praia, se divertindo, pulando com as crianças na água lá, você já sofreu um mar de tristezas e provações, choro, ranger de dente o tempo todo. Né? E aí o momento do prazer é minúsculo. Né? Você pega uma criança com uma doença degenerativa, um estado terminal, criança. 10 crianças sorrindo, não compensa uma criança nesse estado. Se você vê 10 crianças sorrindo, isso não compensa a tristeza e a comoção que te causa uma única criança num estado desse. 100 crianças sorrindo, ainda assim você ainda não fica legal. Porque o mal é cristalino. O mal é um dado fortíssimo. E a coisa boa, o prazer, é pífio, ele é volúvel, ele é momentâneo, ele é muito pequeno. E o serviço devocional, o que tem a ver com isso? Por quê? Nós estamos aqui sofrendo isso. E lembra-se que quando você começa, o devoto que está, a alma dele está aflorada, ele está em relacionamento amoroso com o seu Supremo, o que é? Ele percebe que você é outra alma, que está iludida por Maya nessa situação.
Krishna percebe você nessa situação, né? E aí sim, você vê que Deus interfere. Deus interfere, que traz o conhecimento transcendente, que traz o devoto, que vai levar isso, que vai ser um veículo de Deus para você, né? Então, serviço devocional no mundo. Caramba, lindo, né? Poxa, obrigado. Esta ciência suprema foi então recebida através da corrente de sucessão discipular, e os reis santos compreenderam-na dessa maneira. Porém, com o passar do tempo, a sucessão foi interrompida, e portanto, a ciência como ela é, parece ter se perdido. Falo hoje, esta antiquíssima ciência do yoga com o Supremo, porque és meu devoto bem como meu amigo, e podes, portanto, entender o mistério transcendental que há nesta ciência. Entende? Então aqui ele fala, né? Krishna fala que o próprio Gita é yoga. O próprio Gita. Então yoga não é, como muitos pensam, só uma ginástica, só flexibilidade, respirar fundo, acender um incensinho, né? E para por aí. O sentimentalismo, não, é uma ciência profunda que Krishna ensinou desde o começo desse universo para o Deus do Sol, né? E por aí vai. Mas eu não tenho que me compadecer quando eu vejo uma pessoa numa situação ruim? Sim, é o que a gente leu agora há pouco, né? De fato, esse yogi puro torna-se um ser, sendo o eu de todos os seres. Pareceu que aqui está dizendo então que eu não tenho que nem sentir tristeza pelo Não é isso. Compaixão não é tristeza. Não é isso. Compaixão aqui está dizendo que poder você está sofrer. equânime. Você para você. Né? Você não. Os seus sentidos, não é o que rege a tua vida. Né? Mas é claro que por amor você sente compaixão. Porque você é uma outra alma. Eu não estou me compadecendo do teu corpo, dos seus corpos, mas da alma que existe em você. Então a alma vê a outra alma, enquanto o cara materialista vê a outra matéria. Né? Cada um no seu nível de compreensão. Então existe o sofrimento, né? Quando existe o sofrimento, existe. Né? Ele é relativo, mas ele está lá. Né? Então você pode sentir a compaixão, né? Porque você também é uma alma como aquela pessoa. Sim, compaixão é um estado de espírito, é uma coisa mais elevada. Sabe o que significa a palavra compaixão? Etimologicamente falando? Qual é? Paixão, o que significa mesmo? Sofrimento. Com, quer dizer, juntamente. É a origem. Então eu sofro junto. Sofrer junto, com paixão. Então eu vejo, o que acontece? O yogi, né, Krishna também, vê a alma nesse mundo sofrendo. Se compadece. Tem compaixão. E o yogi, quando está aqui, ele não liga que o corpo está morrendo, está vivendo, está tendo prazer ou desprazer, porque ele está identificado com a alma, não com o falso ego. Então é nesse sentido que ele não liga, né? Ele está acima. É outra coisa, ele sabe que você é uma alma. Você não vai morrer. Então você vê, né? Lembra que no Bhagavad Gita fala que o yogi ele não se lamenta nem pelos vivos, nem pelos mortos. Se a pessoa está morrendo, a alma não pode ser cortada, a alma não pode ser queimada, a alma é eterna. Mas ela está falsamente identificada com o falso ego e está sofrendo. E aí a compaixão. A compaixão de Deus e do devoto. Pela alma enganada, pela matéria. Então, a ignorância seria uma miséria da alma, por exemplo? Sim, é uma miséria. A ignorância é justamente a fonte da miséria, é a ignorância.
Onde que está a liberação? É no conhecimento transcendental. Sem conhecimento transcendental não tem saída. Não tem saída. É, porque a condição do corpo é sempre sofrimento, na verdade. Sempre sofrimento. Né? O prazer, como eu te disse, é momentâneo. Sim, um segundo de prazer e o prazer é milhão de momentâneo. sofrimento. O prazer é momentâneo. O primeiro sutra do budismo é tudo é sofrimento. Eu queria só complementar a ideia de paixão como sofrimento, porque a etimologia da palavra paixão, que é de patos do grego, Sim, que é a mesma que origina a palavra patológico. Sim, doença, está sofrendo. A vida como doença. A existência como doença. Isso também é um tema filosófico muito rico, que às vezes eu gosto de entrar nele. Né? A vida enquanto doença. Mas eu não vou entrar nisso agora. Eu não quero viajar na maionese sem ovos. O que é Budi equânime? A Budi, quando ela é sintonizada com a alma. Né? Quando a Budi está sintonizada com o falso ego, ela não é equânime. Você usa a Budi, a inteligência, para quê? Para satisfazer os desejos dos corpos materiais. Né? E, nossa, a natureza da materialidade é dual totalmente. Né? É um encontro com o mundo. Né? Cada hora é uma desgraça diferente. Né? Tem um prazerzinho, aí tem muita dor, tem outro prazerzinho, muita dor. Né? Compara aí, né? Vamos pegar dois extremos. O orgasmo e a dor de dente. Né? É um prazerzinho, uma dor. Né? Um prazerzinho, uma dor. Por aí vai. Budi equânime é o que mesmo? Budi equânime é quando a Budi está trabalhando pela alma. Você usa a tua inteligência, a capacidade intelectiva, a capacidade de refletir criticamente perante as coisas, né? Mas isso, quem é que está direcionando essa capacidade? É a alma. Não é o Budi falso equânime. ego, né? A Budi equânime. A Budi equânime não está equânime. Quando é pelo falso ego. E aí você usa inteligência para quê? Para criar um sistema, né, financeiro que vai te deixar milionário, métodos de como humilhar as pessoas e controlá-las e manipulá-las, né? Como fazer tecnologia para você conseguir eficazmente, né, arrancar poder, dinheiro e não sei o que quer lá. É o que a gente vê aí hoje. Essa Budi não equânime. Essa inteligência usada pelo falso ego para tentar tampar um buraco que não tem fundo, né, que é a falta dos corpos materiais. Né? E esse Budi, ele cria dualidade, né? Esse é do falso ego. Sim, ele fomenta isso. Você está usando a inteligência para aumentar as dualidades. Amplificar o mundo, o planeta nosso está vivendo um momento desse. A tecnologia está destruindo o planeta. O ser humano, através da tecnologia, acelerou, extraindo do planeta recursos minerais, hídricos, animais e vegetais, não sei o que é lá. Nossa, pelo quê? Inteligência pelo Budi. Pois Budi é traduzido como inteligência, ou racionalidade espiritual, né? Que uma mesma racionalidade. Não é espiritual. Não é espiritual. Ela está ela faz parte do falso ego. É um instrumento que você usa. A Budi. Budi é espiritual, não é? Não. A Budi ela está em Mano Maya Kosha. Ali você tem Manas, Budi e Ahankara. Os Indriyas levam os impulsos, os sentidos, levam os pulsos para Manas. Manas é aquela parte cognitiva também do falso ego, da mente do falso ego, que recebe. E aí, o que eu vou fazer com isso? Ver os afetos do mundo. O meu corpo chutou a mesinha lá, bati o dedinho no pé. O que eu faço agora? Grito, não, choro, faço massagem. O que eu faço com esse dado que chegou aqui? Quem é que recebe isso, Manas? E quem é que decide o que vai ser feito? Budi. Mas aí, no caso, está inspirado totalmente pelo falso ego. E aí, você chama isso de eu senti, e eu pensei em fazer isso, por quê? Porque tem Ahankara. Isso tudo está acontecendo aonde? Em Jitva, que é a substância mental sutil.
que é o ambiente onde tudo isso ocorre. Eu já vi uma tradução para Budi como intuição. O senhor concorda com essa tradução? Eu acho que não caberia. Eu não acho muito feliz, não. Não acho muito feliz. Eu gosto por causa de várias coisas, eu não vejo como intuição. Não. Intuição é chute, né? A reflexão é justamente tentar evitar isso, né? Deixa eu só dar um nome. Num texto que estou estudando da yoga, chama instrumentos psíquicos. São instrumentos que você vai usando. Né? E uma tradução, um significado de Buda também interessante, é discernimento. Discernimento, exatamente. Discernimento. Aí você pode discernir, você é livre para discernir. Né? E o Buda mais elevado no budismo é aquele que discerne o espírito da matéria. Diferencia. Né? Que é o que a gente faz o tempo todo aqui, né? no Vaishnavismo, né? Diferenciar como que é a matéria, né? Como que ela como que ela se comporta, né? Como a Maia está explicando, e como que é a alma, né? Então isso é uma melhor discernimento. Pois é. Eu queria falar, quando o senhor falou Budi equânime, que agora, quando não está, que o Budi, quando não está em sintonia com a alma, cria coisas que o que está acontecendo agora, o planeta, coisas de engenharia, eletrônica e demais. Isso é só uma parte. Só uma parte, sim, ok, acontece. Só que o que eu vejo que é necessário que é mostrar para as pessoas, ou a gente ver, porque a gente vai viver e tudo essa destruição vai continuar. Então, de que adianta saber esse agudo e conexão com a alma se a gente não vai poder utilizar neste momento, no tempo que a gente está vivo? Tá seguindo? Então, esse Budi equânime, como é que a gente vai aplicar neste momento que a gente vai viver 80, 90 anos? Porque não vai acabar só porque a gente vai continuar, a gente vai morrer e vai continuar a destruição. Então, o certo na filosofia, que eu fico pensando o tempo inteiro, é como então esse Budi equânime aplicar no dia a dia que a gente trabalha, que a gente sofre, que tem transporte, que tem tudo isso, porque essa é a chave. Senão, não vale só ler e saber. Sim, né? sim. Senão, aplicar esse Budi equânime nesta época de destruição que a gente está vivendo. Sim, mas eu acho que é uma coisa totalmente interna o Budi, esse Budi equânime. É uma coisa que vai fazer a partir de você. Aí depois pode refletir no mundo exterior, né? Mas você que vai fazer o discernimento, por exemplo, né? O maestro está falando, mas a gente tem que ver, né? Uma coisa é você ver Deus em todo mundo, né? E outra coisa é você achar que Deus está em todo mundo, né? Não, mas isso não é isso que a realização é interior, né? Não, sim, isso para mim ficou claro. O que eu estou falando é de aplicar. Eu entendi. Você entendeu? Você falou, né? E daí, né? Então a grande pergunta é: e daí, né? O que eu faço com esse cara? Budi equânime, né? Essa Budi equânime. O que acontece é exatamente isso. Essa crítica que nós estamos lançando, que enquanto você usa a Budi com falso ego, você vai causar distúrbios no planeta. Vai causar distúrbios. Por que acontece? Com a mente não equânime, com a Budi não equânime, com a inteligência, por que acontece? Quando você se associa com tamas, com rajas, o seu Budi perde a capacidade de refletir claramente. Então a pessoa que está em 90%, 99% das pessoas aí estão predominantemente em rajas, raja Budi. A mente não consegue discernir direito. Budi está contaminada pelos modos de raja. Por isso que ela é não equânime, ela está perturbada. E você começa a tomar interpretações erradas das coisas, entender de forma errada, ter uma conclusão falsa das coisas. E aí você faz escolhas erradas. Por quê? Nós temos que escolher o tempo todo o que vamos fazer. E na decisão da escolha que Budi é fundamental. Né? O que é escolher mesmo? Eu já falei com vocês. Né? Escolher é identificar a alternativa de maior valor.
Escolher é identificar a alternativa de maior valor. Para eu saber qual alternativa tem maior valor, eu vou ter que valorar todas as alternativas. E para eu valorar todas as alternativas, eu tenho que refletir. E se eu refletir mal, eu pensar mal, porque eu estou associado com Raja Guna, com Tama Guna, o que eu vou fazer? Eu vou tomar, eu vou escolher errado. Eu vou tomar decisões erradas. Né? E aí o que acontece? Acontece isso que nós estamos vendo aí fora. Né? Estamos vendo que a natureza sendo destruída, os animais sendo explorados, as pessoas sendo exploradas, né? Guerra, violência crescente, né? Corrupção para tudo que é lado, né? Ninguém está uma desgraça, porque estão todos orientados pelo falso ego. Buddhi não equânime. Agora, quando você começa a desenvolver um trabalho interior espiritual, e você começa a entender que tudo está conectado com Deus. Krishna fala que ele é o fio que ensarta todos os cordões do colar. Né? Krishna está por trás de tudo. Existe, né? Existe um porquê de tudo isso. E você começa a servir, a trabalhar em serviço devocional. Serviço devocional não é vir limpar, não tem. Tem gente que acha que serviço devocional é só vir passar pano no chão, limpar o banheiro. Não. Isso daí é uma das formas e é a forma até menos exaltada, é a forma mais rudimentar. Mas é também. O serviço devocional é você entender esse conhecimento e aplicá-lo na tua vida, transformando a sua vida. Porque o que acontece? Eu não posso me sentir bem, né? Eu não posso me sentir legal, vendo que as pessoas estão em escuridão, vendo que está injusto. Porque justiça, gente, o que significa a palavra justiça? Sabe? É uma coisa filosófica, uma coisa vai puxando a outra. Né? O fio, você puxa o fio, aí vem outro, vem outro. Entra na questão da justiça. Porque enquanto para um materialista o mundo é uma coisa do acaso, sabe? Nada tem sentido, tanto faz como fez, já que nada tem sentido, nada tem um motivo maior, é tudo uma loucura, tudo uma bagunça, tudo, né? Então, se a farinha é pouco, o meu pirão primeiro, tá entendendo? Eu vou agir mesmo nesse sentido. Agora, quando você entende que esse mundo não foi criado à toa, existe uma intenção por trás dele. Ele foi criado com uma intenção, ele tem um propósito a cumprir. Né? E tudo tem que se ajustar dentro desse processo. Né? É como se fosse um processo que está ocorrendo, né? Uma maquinaria toda aí, que tem um propósito nesse universo. Né? E o que é justiça? Justiça é se ajustar nesse tempo. Aí que vem a palavra de ajustar. Estou justo, encaixado no cosmos, né? A vontade. Para que existe esse universo? Existe para isso. Então eu tenho que me ajustar aqui dentro. Tenho que trabalhar ajustado. Né? E quando é a vontade do Senhor Supremo. E quando eu não estou ajustado, aí faço uma bagunça qualquer aqui dentro. Né? Então, Buddhi equânime é quando você começa a entender a justiça das coisas. Entendeu? Não é justo que as pessoas tenham que trabalhar como burros de carga o tempo todo e estão desperdiçando a forma humana de vida, que é raríssima de se conseguir. Né? E ela, para que ela tem? Porque somente na forma humana de vida você tem Buddhi desenvolvida. Essa Buddhi desenvolvida vai permitir que você saia do ciclo de samsara. Essa Buddhi vai fazer com que você obtenha moksha, a liberação, em mais nenhuma outra forma de vida isso é possível. Então eu tenho que trabalhar no sentido de que as coisas sejam justas, para que isso ocorra da melhor forma possível. Né? E é por isso que surge a sociedade Varnashram. Sabe quando a gente fala de sociedade Varnashram, sabe? Que é a sociedade védica, surge nesse sentido. Porque você entendeu o que é o universo, entendeu o que é, e as coisas têm que ser ajustadas. Então existe uma justiça. Né? E essas coisas não estão, essa justiça se não é aplicada, as coisas não funcionam direito. Então é assim. Então,
voltando ao que você disse, a gente tem que mudar. O que acontece? Eu mudo primeiro a mim mesmo. É isso que eu falei. Eu mudo primeiro a mim mesmo. Senão você fica desesperado. Eu mudo primeiro a mim mesmo. Eu me transformo. Então o que é? Eu me converto. O que é conversão espiritual? Não é lá cortar cabelo, botar uma roupa e acordar cedo. Isso não é conversão. Conversão é a transformação que ocorreu dentro de você. Então, essa é a verdadeira conversão. E quando eu me converto, a minha atitude muda, o meu comportamento muda. Ele transborda, ele vai para além da minha borda. E aí eu começo a atuar no mundo nesse sentido, entendeu? E aí entra o que você está dizendo. Nessa visão de cosmos, e cosmos, o que é? Cosmos é o contrário de caos. Caos é uma bagunça, é um mundo errático, é um mundo que é muito a visão dos ateus, aí, materialistas, que não existe sentido em nada, tudo é uma bagunça. Um espiritualista não, o devoto ele sabe muito bem que existe um sentido nas coisas, e que não pode ser assim. Então a gente tem que atuar nesse mundo. Você pensa que o quê? Prabhupada veio lá ele estava tão bem lá, na Vrindava, na Mathura, lá entre um monte de santos, cantando Santos Nós, tomando praçado. Você acha que ele veio aqui, nesse inferno do Ocidente, naquela época, onde ele achou que ele ia ter que servir vinho e carne para as pessoas ouvirem sobre Krishna? Ele veio disposto a fazer isso até. Eu servirei vinho e carne se for necessário falar de Krishna para eles. E ele fez esse esforço, veio para cá. Por quê? Por causa da questão de justiça. Por causa dessa visão de que você necessita atuar no mundo. E não ficar uma coisa passiva, escondido, tudo demônio, tudo maia, vamos esconder debaixo daqui, tudo bem, acaba um buraco dentro do templo, tranca as portas, não deixa ninguém entrar, é tudo demônio. Muito pelo contrário, o yogi percebe a alma dentro das outras pessoas, e ele sente compaixão, e ele vai atrás. Então nós lemos nas outras lições, você começa a entender que Krishna está na natureza, que Krishna é a natureza, que Krishna está em toda parte. Então, não fica aquela visão de que existe o mundo material e a alma, e elas são inimigas eternas, sabe? A carne depois contra a carne, o espírito contra a carne, aquela terra. E aí o que acontece? O mundo material é uma porcaria. E eu não estou nem aí se esse planeta se ferrar, se matar todas as plantas, porque isso que é materialidade, isso depois contra a alma. É quando você entende, não. Krishna é a natureza. Ele tem uma forma de Viradrupa, que é esse universo material. Entendeu? Então aí você começa a ter uma visão ambientalista. Aí mais justiça. Entendeu? Mais alguma coisa? Diga agora o cálice até terça-feira. Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigado, pessoal do internet.